ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para trazer mais confiança e paciência no cuidado de vocês com os seus pacientes ou familiares com demência. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar sobre o tempo de sobrevida dos pacientes. Antes disso, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube, sigam as nossas páginas @Geriatria com Miola no Instagram e Geriatria com Miola também no TikTok. Curtem, comentem e compartilhem esse vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem. Para que vocês entendam bem o que a gente fala em sobrevida, sempre em medicina, todas as doenças que a gente faz diagnóstico, a gente tem uma média de vida dos pacientes. O que isso significa? Que a gente faz uma análise de uma população de doentes que têm a mesma doença e vê mais ou menos quanto essas pessoas vivem, pega todas essas pessoas e faz mais ou menos uma média de anos que essa doença acaba levando ao óbito. Então, quando a gente fala aqui sobre sobrevida média da doença, é mais ou menos a média de todos os pacientes, quanto tempo eles vão viver depois do início do aparecimento dos sintomas. Esse detalhe é muito importante, porque quando a gente fala de demência, as demências costumam ter o seu diagnóstico já mais tardiamente. O início dos sintomas ele é muito tranquilo, muitas vezes as famílias não percebem bem que o paciente já está tendo algum sintoma, são sintomas vagos, não são sintomas muito específicos e que muitas vezes não chamam tanto atenção. E é claro que grande parte das vezes também ainda temos muito desconhecimento e as pessoas acabam atribuindo os sintomas de demência à idade ou ao próprio envelhecimento, quando na realidade já é uma doença demencial que está iniciando. Por isso, a grande parte das demências demora para ter o seu diagnóstico e o seu diagnóstico não é feito numa fase muito inicial, com semanas de doença. Geralmente o paciente já tem pelo menos meses ou às vezes até anos já de sintomas até que ele chegue ao diagnóstico. Então, quando a gente fala de sobrevida média da doença, a gente vai falar da sobrevida a partir do início dos sintomas do paciente. Quanto tempo mais ou menos um paciente com síndrome demencial vive a partir do início dos seus sintomas. E aí, para a gente falar desse tema, a gente tem que distribuir entre as várias demências porque elas vão ter uma evolução diferente. A demência na doença de Alzheimer, que é disparado a mais comum delas, também é, dentre as principais demências, a que tem uma sobrevida média maior. O paciente com doença de Alzheimer, ele costuma viver em média 8 anos a partir do início dos sintomas. Mas é claro, pessoal, que isso é uma média, porque muitos pacientes vão viver mais e outros vão viver menos. A gente vê pacientes que vivem desde apenas 3 anos a partir do diagnóstico, até pacientes que vivem mais de 15 ou até 20 anos a partir do diagnóstico. Então isso vai variar muito de paciente para paciente e também da idade em que o paciente teve o diagnóstico, que pode corroborar para que ele tenha às vezes uma sobrevida maior. Quanto mais velho for o paciente, muitas vezes também ele tem uma sobrevida um pouco mais curta por já ter uma idade mais avançada, certo? Então isso falando de doença de Alzheimer. Isso falando de doença de Alzheimer, é importante a gente dividir mais ou menos quanto tempo dura cada fase, porque a gente sabe que é muito importante a gente entender cada fase da doença e a gente sabe, né, vocês têm aqui vídeos no canal sobre as fases, né, como identificar cada fase. Então a gente pode dividir a sobrevida média em cada fase. A sobrevida média da fase leve é o tempo de duração da fase leve, né? É de 2 a 3 anos. O tempo de duração, mais ou menos, da fase moderada é de 4 a 5 anos e da fase avançada em torno de 1 ano. Beleza? Tá gostando desse vídeo? Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar ele com alguém que você conhece, além de se inscrever no nosso canal para nos ajudar, Geriatria com Miola. Lembrem também que a gente tem a nossa página do Instagram, @Geriatria com Miola, e no TikTok também, Geriatria com Miola. Então nos ajudem se inscrevendo no canal e seguindo as nossas páginas, compartilhando os nossos conteúdos, para que a gente chegue a mais pessoas. Mas a gente tem nos nossos seguidores muitos pacientes também com
demência por corpus de Levy, que é uma demência muito comum na prática, a terceira demência mais comum de todas. O paciente com demência por corpus de Levy costuma ter uma doença um pouco mais rápida, de evolução mais rápida, tendo uma sobrevida média em torno de 6 anos, ok? Então ele evolui um pouco mais rápido. Muitos me perguntam no Instagram, quer dizer que o Levy ele é mais grave? Se a gente pensar que a doença mais grave é a que mata mais rápido, eu posso considerar que o Levy é mais grave. Agora, se eu considerar que a doença mais grave é a que dá sintomas piores, aí não necessariamente, porque muitas vezes o Levy tem uma evolução mais branda do que pacientes com doença de Alzheimer. Então vai variar muito do conceito que a gente utilizar. Eu vou lembrar também aqui da demência frontotemporal, que é uma demência bastante comum, a segunda causa mais comum de demência em pacientes com idade precoce, ou seja, abaixo de 65 anos. E na demência frontotemporal eu vou ter uma sobrevida média ainda menor, em torno de 5 anos, certo? Então, de todas essas que a gente comentou, vai ser a que tem um menor tempo de sobrevida. E as outras mais atípicas vai variar muito de doença para doença. Aí você pode estar se perguntando, doutor, e a demência vascular? A demência vascular é um pouco mais difícil de falar porque ela é muito subdiagnosticada, então a gente não tem tantos estudos assim. E também a gente tem a demência vascular relacionada a grandes infartos, quando o paciente tem demência após um AVC, e a demência vascular relacionada aos infartos silenciosos, os múltiplos infartos, que tem uma evolução completamente diferente. Então, se tratando de demência vascular, é um pouco mais difícil da gente estabelecer a sobrevida do paciente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma pergunta que muito frequentemente aparece no nosso canal, sobre quanto mais ou menos é a sobrevida, quanto tempo vive um paciente a partir do diagnóstico de uma demência. Então hoje eu respondi aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com alguém. Se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, seguir a nossa página do Instagram, @geriatriacomiola, e também no TikTok, @geriatriacomiola. Obrigado e até o próximo vídeo.